Olá pessoal, sejam todos bem-vindos em mais uma aulinha nossa. Essa semana a gente vai ensinar hoje, vai ensinar para vocês esse porta-papel higiênico, que é um boneco de neve. E é utilitário, é legal porque Natal a gente está acostumado a fazer enfeites para o banheiro, tapetinho, e poucas coisas se usa no banheiro, né? E aí eu acho que Natal é uma data tão festiva, tão bonita, que a família tá toda junto. Então eu desenvolvi esse bonequinho de neve para colocar aqui dentro. Tem o rolinho de papel higiênico, tá? A gente pode tirar, ó, é amarradinho, você pode usar, então ele é utilitário. Você pode colocar em cima da bancada, se você tiver. Se tiver aquela caixa da descarga, pode colocar em cima. E aí vai alegrar, vai enfeitar o seu banheiro e ainda vai ser utilitário. Então, vamos agora, nesse momento, começar a confeccionar esse boneco de neve. Pessoal, hoje nós vamos começar a fazer agora um porta-papel higiênico de Natal, que vai ser um boneco de neve, né? Natal a gente gosta de enfeitar a casa toda, eu aqui enfeito tudo. E eu acho que o banheiro não pode ficar atrás, deve também ter um detalhezinho natalino. Então nós vamos começar no molde, vocês vão ter aí as pecinhas todas, tudo direitinho. Vai ter o tamanho do cachecol, tá? Os lacinhos, e no passo a passo a gente vai mostrando para vocês cada coisinha como é que a gente monta. Antes só de começar, eu deixei um pedacinho aqui que são os olhos, só para vocês perceberem, porque são pecinhas muito pequenininhas e eu gosto de sempre dar essa dica, né? Você vai cortar o pedacinho do molde, o que lá tá tudo escrito direitinho para vocês, que é parte preta, parte branca, parte marrom. E aí eu só quero mostrar para vocês como é que eu faço para cortar uma peça muito pequena. A boca, por exemplo, é uma pecinha muito fininha. Então o processo é o mesmo. A gente vai colocar o molde em cima. A gente vai colocar o molde em cima do feltro, tá? O pedacinho que a gente precisa cortar. Pegar uma fita durex dessa larga aqui, ó, comum, e vai colar no feltro e no molde, tá? Ó, ela vai ficar colada desta maneira, certo? Aí você vai vir com a sua tesourinha e vai cortar. Por que que eu faço isso? Eu faço isso porque fica muito mais fácil, que geralmente quando a gente vai cortar o molde, eu, por exemplo, algumas peças, eu pego e eu vou colocar alfinete. Peça muito pequenininha aqui fica difícil de alfinetar. Então eu gosto de fazer isso daqui. Eu colo, ó, eu já cortei a parte de cima. Tá vendo que ainda tá presa, porque a parte de baixo ainda tá prendendo aqui no feltro. Então a gente tem como mexer nessa peça sem estragar, ó, e corta direitinho. Aí depois você vem, ó, é só puxar e já cortou uma pecinha. Sempre que é uma peça pequena, eu venho depois, ó, com a tesoura e eu dou uma limpada, uma melhorada nas laterais, assim, que às vezes fica uma pontinha ou outra. Então esse processo, deixa eu jogar aqui fora. Esse processo a gente vai fazer para a boquinha, tá? As boquinhas, sobrancelha, peças pequenas. A gente vai cortar o molde e vai colar com essa fita. Então, vamos começar montando as pecinhas para depois a gente começar no porta-papel higiênico. Vamos começar pelos olhos, ó. Vocês vão ter lá 2 olhos, quer dizer, um par de olhos. A gente vai fazer 2 bonequinhos, tá? Então, vocês vão ver que é o mesmo molde, mas são 2 que a gente vai fazer. Você vai colar a parte preta do olho, você vai pegar a parte branca, pode passar com cola de silicone, tá?
é porque aqui no vídeo a gente tem que fazer a coisa andar mais rápido. Então a gente vai colar a parte branca em cima da parte preta. Aí depois de colado, eu sempre dou uma olhada o que tá precisando acertar, as pontinhas que precisam, porque na verdade esse preto aqui é só para parecer como se fosse um contorno, tá? Quem trabalha com EVA sabe do que eu estou falando. EVA a gente costuma fazer isso. A gente quer fazer como se fosse um contorno, dar uma profundidade na peça. Então a gente vai e coloca uma EVA sobre a outra. No feltro também a gente usa esse mesmo processo. Deixa eu tirar esses... trabalhar com feltro é sempre um problema, porque ele deixa muito pozinho preto e depois a gente vai trabalhar com branco, acaba sujando. Aqui, ó, a gente tem uma parte marrom, que eu também vou passar cola. E vou colar a parte de cima, é como se fosse um olhinho. Esse olhinho, a parte do olhinho meio que... é um olhinho meio desconfiado, meio envergonhado. E a parte do olho preta, vamos chamar de a íris, né, do olho. Sempre que a gente cola, a gente às vezes não coloca no espaço certinho. Então aí você vem com a tesoura bem com calma, devagarzinho, só limpando mesmo a sua pecinha para seu olhinho ficar assim, tá? Você vai fazer isso em todos os olhinhos. Depois a gente vai botar um pontinho de luz aqui, mas aí na montagem a gente faz isso. Então vou colocar os olhinhos aqui do lado. Vou mostrar para vocês o lacinho, tá? Como é que a gente faz o lacinho. Eu já tenho um aqui mais ou menos. Olha, o lacinho, você vai pegar, o pedacinho tá lá também no molde direitinho e vai estar escrito dublado. Dublado é quando a gente cola um feltro um lado do outro, tá vendo? Para quando a gente fizer o laço, não ficar aparecendo a parte sem estampa. Então eu gosto de dublar e dar uma estrutura. E aí a gente vai pegar aqui no meio, ó, como se a gente fosse franzir. Eu gosto de colocar a própria cola quente, porque ela é mais rápida mesmo, ó. E eu seguro aqui, passo um pouquinho de cola quente aqui no meio. Opa, caiu minha tesoura. Deixa eu pegar aqui, caiu bem na lixeirinha. Então, ó, eu gosto de sempre colocar primeiro aqui no meio. Aí eu viro, ó, o lacinho. Esse lacinho é o que vai segurar, é o que vai fechar o nosso saquinho. É como se fosse um saquinho, tá? Que vai ter para colocar o papel higiênico. Uma fita de cetim comum, ó, coloco na parte de trás. Isso aí, gente, é opcional. Vocês podem fazer isso ou simplesmente amarrar com uma fita. Mas sempre é bom a gente colocar um enfeite a mais, tá? Aí eu venho, prendo a outra partezinha, ó. Pronto, e vai ficar assim, como se fosse um lacinho, como se fosse até como uma gravatinha, né? Isso aqui dá para passar como uma gravatinha borboleta. Então, os lacinhos já estão prontos, vamos colocar aqui. Vou mostrar para vocês só o cachecol que tá marcado direitinho. É só uma fitinha de feltro normal e a gente vem, ó. Eu só dobrei aqui, ó. No meio, vim com a tesoura e piquei para fazer a franjinha desse cachecol, sem segredo nenhum. Então, vai ficar aqui. Agora vamos partir para os braços. Todo bonequinho de neve, a ideia geralmente é o que? É a gente pegar um pedacinho, é como se fosse uma madeira, né? Um galinho de árvore que a gente vai e coloca. Eu fiz um galinho de árvore, mas com os dedinhos, tá?
E aqui, ó, tem até uma parte que é meia tortinha para indicar mesmo que é um galinho de árvore. Então a gente vai fazer esse caseado. Eu já até comecei aqui só para vocês terem ideia de como é que é. E eu vou fazer esse caseado todo aqui em volta, tá? Para não ficar muito repetitivo, gente. Eu só tô mostrando aqui para vocês que eu vou fazer o caseado pegando os dedinhos todos. E quando chegar aqui, eu vou e encho primeiro esses dedinhos, depois eu fecho e termino de encher. Então não tem segredo. Os bracinhos vão ficar desta forma aqui, ó, eles cheios, tá? Ó, aí ele vai ficar assim cheio. Esse bracinho aqui que dá a ideia de ser um galinho de árvore. Então, perfeito. Vamos deixar ele por hora também aqui. O nariz dele é uma cenoura. Pelo menos dá a ideia de ser uma cenoura, né? Nos países que cai neve, geralmente eles fazem isso. Pegam uma cenourinha e colocam. E aí ele vem aberto, tá? Desta forma. Eu vou dobrar ao meio. Ó, dobrei ao meio, coloco um alfinete. E aí eu vou fazer o meu caseado. Aqui eu vou só mostrar o caseado para quem tá iniciando no feltro. Olha, eu coloco o nozinho por dentro, deixo ele escondido, jogo a minha linha, minha agulha, ó, por trás, pegando as duas partes do feltro. E aí, quando vem aqui, ó, eu fiz isso, né? Eu joguei pra lá e eu venho com minha agulha aqui por dentro dessa argola, eu venho e eu puxo. O primeiro pontinho foi dado, tá? Aí depois eu venho, ó, coloco mais adiante, jogo a minha linha e puxo. De novo, ó, eu jogo até a minha linha aqui assim, pra já ir sendo rápido, ó. Eu já faço isso, ó, eu já tô saindo por dentro dessa argola, ó. Ó como eu já faço, ó. Eu já jogo a minha linha. Esse aqui é meu jeito, tá, gente? O jeito que eu acho que é mais rápido pra mim. Mas se você que tá iniciando quiser, você vai fazer isso, ó. Você vai espetar com a agulha, pegando os dois feltros. Você vai pegar a sua agulha e vai jogar aqui, ó, por trás da... Pegar a sua linha e jogar por trás da agulha e puxar, ó, de novo, ó. Tá? Esse é o ponto caseado. A gente vai fazer isso até a gente encostar aqui, ó. Até eu chegar aqui e fechar aqui. Aí, quando eu fizer isso, eu vou desdobrar, eu vou virar o meu feltro, virar normal. Também sem segredo, né? Costurei tudo. Vou virar o meu trabalho e ele vai ficar assim, tá? Vou mostrar pra vocês ele cheio, ó. Eu virei a minha peça e enchi. Notem que quando ele é fechado, ele fica com essa base mais larga que essa. Isso é proposital, é pra na hora que a gente for colocar ele lá no nosso boneco, ele ficar isso aqui, tá? A única coisa que eu deixei aqui ele assim pra vocês verem é que eu quero agora fazer uma outra coisa, fazer as marcações. Deixa eu colocar aqui do lado, aproveitar essa própria linha, pra gente não perder muito tempo e assim, não é o meu tempo, é o de vocês mesmo, pra não ficar muito cansativo. Então, a gente tenta ir resumindo, mas mostrando todos os passo a passo, porque isso é muito importante. Olha, eu seguro a minha pluma aqui, porque eu não vou nem franzir, eu não vou fazer nada. Eu vou deixar ela como está. Então, eu só seguro para que ela não saia. Eu venho com a minha agulha, ó, eu posso vir com ela daqui de cima, ó, por dentro. Com a linha da mesma tonalidade, tá?
E eu vou fazer isso aqui, ó. Peraí. Porque eu quero fazer com que fique parecendo uma marcação da cenoura, ó. Aí eu venho aqui e dou um nozinho, certo? Já saio daqui e já venho aqui pra frente. É como se eu fosse enroscar mesmo essa linha, ó. Não tem muito segredo não, ó. Saio com ela aqui, ó, venho aqui, dou um outro nozinho, só pra segurar, pra essa linha não ficar saindo. Entro com minha agulha, ó, de novo. E aqui eu vou segurando, porque a minha fibra, ela vai ter uma tendência a querer sair, porque eu tô forçando ela, né? Ó, vou jogar pra cá, só vou fazer mais essa. Pronto. Depois a gente vai dar uma maquiada aí nessa linha, pra ela, pra dar uma, ficar meio com luz e sombra aqui, né? Então, ó, só de colocar isso aqui, você já dá outra ideia nesse nariz, tá? É só isso. Terminei, jogo pra dentro. Eu sempre que eu termino as minhas costuras e dou o meu ponto final, eu jogo a linha por dentro do feltro, ó. Saio aleatoriamente, venho e tiro o excesso, porque aí é o que ajuda a firmar mais ainda, tá? Então, o nariz já está pronto. Então, agora vamos costurar o corpo do nosso boneco de neve. Ó, você vai ter um círculo, que é o fundo, onde vai ficar a base para entrar, né, no fundo do corpinho dele. E lá você tem um feltro, o tamanho a gente vai colocar direitinho, a largura e o comprimento, tá? Que você vai dobrar ao meio. Ou de um lado ou do outro assim, ó. Vai dar no mesmo. Tá marcadinho o meu feltro, umas partezinhas avermelhadas, é porque eu risquei ele para eu conseguir cortar certinho, tá? Porque eu sou uma negação em corte reto. Então, eu marco tudo para não sair torto. E até porque eu tenho que fazer o molde corretamente para vocês, e aí eu testo tudo porque não adianta eu fazer aqui e dar para vocês um material que não é legal, né? Eu dobro ao meio, ó, dobrei ao meio, seguro aqui com os meus alfinetes. Eu vou costurar ele todo, a base dele toda. Só vou segurar aqui porque essa parte aqui vai ficar, ele vai ficar aberto. Eu só vou costurar esta parte maior, tá? Que a gente vai fazer. Aí você podia me perguntar, mas eu posso fazer isso na máquina de costura? Pode, sem problema nenhum. Você pode costurar com a máquina de costura, que a gente vai virar essa peça. Mas quem não tem máquina de costura, quem gosta de trabalhar à mão, eu gosto muito. E aí a gente pode fazer também o caseado. Depois que você faz o caseado e que você desvira a sua peça, fica parecendo uma costurinha à máquina. Olha, eu só vou acertar aqui, porque deu uma diferença aqui. É porque esse feltro eu cortei ele todinho na régua, medindo, né? Eu já fiz outros. Eu vou falar pra vocês que eu fiz pra... Primeiro eu faço a peça para testar, para ver se fica legal, se a ideia é boa. E aí depois eu venho com a Nicole e a gente vai e grava. Eu fiz essa peça, eu não tive nem tempo de gravar, porque chegou uma pessoa, gostou e já levou. Então eu tô repetindo, fazendo outra aqui para vocês verem. Mas é isso, é muito bom quando a gente faz um trabalho e aí a família, os amigos e as pessoas no geral gostam, né, e querem levar.
e aí já encomenda a peça em cima disso que a gente trabalha, né? As nossas ideias vêm daí. A gente faz, mostra para as pessoas, vê a aceitação, se gostaram, se não gostaram, e aí a gente vê, poxa, essa peça vai agradar. Então, olha, eu tô usando uma linha comum de costura, que eu tô usando até uma linha desses carretéis grandes, ó. Fina ela é, então por ela ser muito fininha, eu vou fazer ela dupla, tá? Eu dobrei ela e deixei aqui assim, porque aí eu não preciso dar nozinho na minha peça. Eu já venho com ela, ó, e já entro aqui. Então ela já fica presa. Aí o que que eu vou fazer? Vou fazer esse caseadinho todo em volta até chegar nessa ponta final, de uma ponta a outra. A gente vai fazer, e aí depois eu vou voltar com vocês, quando eu estiver ali no final, para mostrar como é que a gente vai colocar esse círculo aqui para fechar esse saquinho, tá? Então a gente vai costurar aqui tudo. Gente, olha, terminei aqui, fiz meu último ponto. Aí o que que eu faço aqui? Eu dou um nozinho só para me certificar de que tá tudo certinho, ó. E aí, ó, vai ficar assim, um saco, né? Sem fundo, que é agora o que nós vamos colocar. Aquele feltro, aquele círculo. Eu vou colocar ele ainda por dentro, sem virar, tá? Deixa eu colocar pra cá. Peraí. Ó. Qualquer parte do círculo eu venho da costura, porque a minha agulha ainda tá aqui. Mas se não tivesse, colocaria normal. E aí aqui eu venho e eu faço o pontinho caseado normalzinho, tá? E eu gosto de alfinetar para poder fazer esse caseado. A gente vai alfinetando com cuidado para ir pegando as curvinhas, tá? É só vir, ó. Só ir colocando aqui assim. E coloco o alfinetinho. Aí eu vou alfinetar ele todo, para saber que ele já ficou todo certinho. Para eu mostrar para vocês, que aí é a hora que a gente coloca para ele poder não ficar saindo, sabe? Porque quando a gente está costurando, pode ser que a gente acabe pegando demais, aí vai sair torto, vai sair com sobras, e aí a gente tem que alfinetar para dar tudo certinho, ó. É todo direitinho, todo certinho, aqui não tem falha. Se cortar conforme tá no molde, tá tudo perfeito. Pronto. Ó, alfinetei todo, né? E aí eu vou fazendo meu caseado. Vou tirar aqui para fazer essa parte. E vou fazer meu caseado todo esse círculo todinho. Gente, já fiz então, ó, completo aqui do lado, tá? Depois é só passar o ferro quente para tirar essas marquinhas aqui da minha caneta fantasminha na hora que eu risquei. Mas aí a gente vai desvirar. E peraí que eu deixei um alfinete aqui. Então vamos desvirar. Olha, conforme eu falei pra vocês da costura, ó, fica normal, tá vendo? Como se fosse uma costurinha à máquina mesmo. Quanto menor você faz o seu caseado, melhor fica do outro lado. Ó. Feito isso, eu até coloco o papel higiênico. Vão 2 rolos, tá? Se você quiser fazer para um rolo só, é só você diminuir a altura desse tecido. Aí você faz, ó, ele só uma quantidade menor aqui, que aí dá perfeitamente. Deixa eu tirar um outro rolo que tá aqui, só para mostrar por quê. Porque eu vou montando ele, eu gosto de ir montando com o rolo aqui, fica mais fácil pra gente poder visualizar tudo, ó.
Pronto, perfeito, tá vendo? Ele fica vestido direitinho, ó. Eu deixo essa costura no meio, então por ela eu já tiro onde é que eu quero colocar as minhas coisas, ó. E aí aqui é onde vai ter aonde eu vou amarrar, certo? Se eu vou amarrar aqui, eu já vou até colocar um alfinete aqui por enquanto. Só pra gente ter a base, gente. Porque aí, ó, por aqui, tá vendo? Eu faço aqui só pra eu poder ter esse espaço aqui. Porque eu vou agora começar a colocar os meus bracinhos, tá? O nariz, enfim, a gente vai montar o nosso boneco de neve porta papel higiênico. Eu falei com vocês que o nariz eu ia fazer uma maquiagenzinha, ó, vou pegar um tom de marrom, meio marronzado, e vou passar nessa linha onde a gente passou, só para dar uma sombra. Ó, é um pincelzinho comum. E faz isso fora, tá? Antes de colocar o seu nariz no boneco, porque senão pode sujar, você tá trabalhando com branco. Então, o ideal é fazer isso por fora. Antes de fixar ali, tá? Eu não sei se na filmagem se vai dar para aparecer bem, mas é só uma sombra mesmo. É sujar mesmo, é fazer um esfumadozinho. Pronto, um esfumaçado, né? Esse aqui já tá pronto. A gente vai, ó. Eu já fico aqui, eu fico tocando com a minha mão essa linha, essa costura, porque é para eu saber exatamente onde é o meu meio do meu boneco. Então, ó, eu venho com o nariz. Lembrando que eu tô com papel higiênico aqui. Então, ó, fica bem mais fácil para eu segurar aqui. Mas eu vou fazer isso e vocês vão ver por que que eu tô fazendo isso. Só para eu ter a minha noção de onde eu quero as coisas todas, tá? É só mesmo para medir. Uma boquinha vai ser assim. Então aí, ó, eu tô medindo onde é que eu vou querer cada coisa. Depois eu vou tirar daqui, gente. Não se preocupa não, que a gente vai fazendo isso só pra ver. Ó, quando a gente tá com os braços abertos, né? Quando a gente abre os braços, o nosso polegar, ele fica pra cima. Então, eu sempre faço, quando eu faço mãozinha, eu sempre penso em mim. Quando vou fazer um dedinho de mão ou dedinho de pé, a gente sempre olha só pra gente saber a posição, tá? Ó, vamos alfinetar só pra deixar mais ou menos, pra gente ver a distância. Ó, na mesma altura, ver tudo direitinho, certo? Então, coloco ele pra cá, pego a minha colinha quente, deixa eu puxar ela aqui, pronto, o fio tava enganchado ali. E aqui eu vou começar a colar. Porém, eu gostaria que vocês soubessem que essa colagem, ela é superficial. Eu não vou passar muita cola nela, não. Primeiro vamos nos olhinhos. O olhinho não tem problema, você pode passar nele tudo.
cuidado com cola quente, porque ela, às vezes a gente está trabalhando, vaza um pouco e a gente queima feio mesmo. Se bem que mão de artesã aguenta tudo. Olha, eu sei, mas a boquinha foi marcada aqui, então, o que eu vou fazer com esse nariz? Eu simplesmente vou pegar ele e vou colocar um pouquinho de cola quente aqui no meio, tá? Por que eu vou fazer isso e não faço tudo? Porque eu vou costurar ele. Ó, só no enchimento, eu vou botar um pouquinho no enchimento e depois eu costuro. Tá? É só pra gente poder ter a base certa, onde é que vai ficar, porque imagina, ficar trabalhando com ela assim, com alfinete, e fica muito ruim. Essa boquinha é muito fininha, então a gente vem, ó, e cola ela de um lado, puxa, passa outro fiozinho de cola quente, bem pouquinho, ou até cola de silicone, tá? Aqui eu sempre uso a cola quente porque é mais rápido pra gente poder mostrar. Porque senão eu tenho que ficar segurando, esperando secar. Ó, o bracinho é aqui. Então eu venho com ele também, ó. Coloco só aqui no meio, um pouquinho de cola quente. E marco aqui o bracinho. Eu vou marcar e vou continuar segurando aqui com o alfinete para poder passar pro outro. Venho aqui no outro. Deixa eu marcar. Do mesmo jeito. Coloco no meio. E seguro aqui um pouquinho no meu feltro. Para eu não precisar ficar segurando, porque eu vou tirar esse papel higiênico daqui para poder fazer, porque eu posso costurar e acabar pegando no rolo do papel. Então não é a nossa intenção. Porque esse papel higiênico, ele vai ficar lá e se houver necessidade de utilizar, vai tirar daqui de dentro, né? É para uso. Pronto. Eu vou ensinar vocês agora, ó, tiro os rolos. E agora a gente vai ensinar a fazer a costura invisível. Pronto, gente, olha, vou baixar ele aqui. Eu vou ensinar agora como é que a gente faz essa costura invisível para esse nariz ficar bem colado, bem certinho. Por que eu não passei cola quente? Isso é opcional, você até pode passar cola quente, mas aí a gente corre o risco de às vezes a cola quente sair. Então eu sempre prefiro passar só na beiradinha e depois vou na costura. Então a costura é a seguinte, olha, eu vou pegar aqui por dentro, tá? Começar pelo nariz. Vou pegar por dentro aqui. Ok. Joguei aí o meu nozinho pra dentro. Eu vou ter que virar porque eu tenho que segurar com a minha mão aqui, ó. Aí, como eu faço? Tá aqui em cima, na parte laranja, eu venho bem rente aqui, ó, embaixo, na parte branca e puxo. De novo, parte laranja, ó. Parte branca. É bem rente, tá? Não é abaixo. Não é lá embaixo da costura, do feltro. É rente ao feltro. E vocês vão ver por que a gente chama de ponto invisível. Olha, eu fiz 1, 2, 3, 4, tá vendo? Aí aqui eu venho, ó, na parte branca, juntinho aqui,
dou uma pontinha, ó. Pronto, foi. Puxo, tá vendo? Olha, cadê a linha? Tá lá embaixo. Aí eu venho com a agulha, ó, isso até no final, eu venho e faço isso aqui, ó, porque ela vai ficando as pontinhas, aí você vai, empurra assim com a agulha, ele fica retinho, olha que perfeito. É uma perfeição, é uma segurança que você tem, que o seu trabalho vai ficar legal, vai ficar preso e não vai aparecer. Então, eu vou fazer em volta desse nariz todo, tá? Vou fazer em volta, eu faço uns 4 pontinhos a 5 pontinhos. Não é grande coisa, não. E depois eu vou e puxo, ó. Fiz 2, é porque eu tô sem jeito mesmo pra a Nicole poder pegar aqui pra filmar. Mas olha, fiz 3. Quero puxar? Já puxo. Olha o que eu falei, que vai ficar os biquinhos aqui. Você vem, ó. Joga pra dentro. Tá? Então, isso a gente vai fazer em volta desse nariz todo. Vai dar o nozinho final, arrematar a sua linha e tira. E no bracinho também a gente vai fazer a mesma coisa. Pronto, gente, todo mundo já tá costuradinho. Agora vamos finalizar colocando, ó, o papel higiênico. Aí o que eu faço aqui, ó? Coloquei o papel higiênico. Vou agora colocar o lacinho. Porque aí, ó, é só desamarrar que aí a pessoa pode usar normalmente o papel higiênico que tá aqui. Acabou, tira, coloca, põe outro. Acabou a época de Natal, quer guardar, é só tirar o papel higiênico. Ó, nesse momento aqui, eu vou até colocar com cola de silicone líquida para não me queimar, porque como a gente não vai mexer muito, não vai ter problema, porque é muito fininho. Vamos colocar agora as sobrancelhas. Às vezes eu trabalho até com uma pinça. Ó, quando é uma pecinha pequenininha assim, às vezes a gente vem, ó, com a pinça e aí a gente vai e cola. A outra do mesmo jeito. Ele tem esse olharzinho, é como se fosse tristonho. Na verdade, não é nem que é triste, não. É que ele tá sentindo um odorzinho no banheiro. Então, nós vamos colocar a mãozinha dele aqui, ele segurando esse narizinho. Coloca uma gotinha de cola quente de um lado e do outro. Não precisa colocar muito, tá? Segura. Mesmo a cola quente, quando é porque tá fofinha, tá cheia, né? Então, para segurar, para ela secar, a gente tem que segurar um pouquinho. Ó, esse vai ficar assim, tapando o nariz. Eu fiz o cachecol na mesma tonalidade do lacinho. Olha, eu tô fazendo aqui as cegas.
você quiser dar um piquezinho de cola, você até pode dar. Se não, é só amarrar e pronto, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Ó, se você quiser, você pode dar um piquezinho de cola aqui, porque depois ele vai ficar normal, ele tá com papel higiênico aqui, vai sair normal. Mas nem precisa, só deixar assim, ó. Se quiser menor, eu gosto ele grandinho assim, eu acho que fica charmosinho. Então, esse aqui é um. Nós só vamos dar um pontinho de luz aqui nos olhos. Vamos dar um pontinho de luz, né, nesses olhinhos, para dar um brilho, ó. Eu tenho, isso daqui é uma agulhinha, se não me engano, isso daqui é até de crochê, o tricô. É alguma coisa, né, para quem trabalha, porque eu não trabalho com nenhum dos dois, mas eu vi e eu compro, porque quando eu tô fazendo, existe o pinta-bolinha, mas eu encontrei esse aqui em um armarinho, porque era o mais fininho que tinha, que pinta bolinha, e aí eu comprei pra gente ter isso aqui, pra trabalhar, né? Eu vou aqui, ó, numa pontinha do olho. É um pontinho de luz, gente. É um brilhinho assim nesse olhinho. Bem mínimo mesmo, só pra ele ficar com brilho no olhar. Tinta de tecido, tá? Tinta de tecido branca. Pronto, esse aqui ficou pronto. Depois a gente pode passar um blushzinho. Nós vamos dar conta aqui do outro. O outro é a mesma coisa que eu fiz, tá? É mesmo molde, não tem segredo. Coloca os dois papéis. E aí a gente vai fechar. Só a disposição da mãozinha é que um fica diferente do outro. E a diferença é o seguinte, ó. Eu fiz uma boquinha nesse daqui, é uma gotinha, tá? Como se ele estivesse assustado com a boquinha aberta. Então, uma gotinha eu vou colocar aqui. Deixa eu colocar com a cola de silicone, porque eu tô com medo dessa cola quente hoje. Daqui a pouco eu coloquei esse daqui, coloquei meio frouxinho, mas aí vocês ajeitam em casa, é a correria mesmo, pra não ficar muito chato, muito cansativo pra vocês. Aí eu fico dando uma corrida aqui. Deixa eu levantar, né? Porque senão não adianta. A gente faz a mesma coisa. Coloca o pontinho de luz nos olhinhos. E a cola de tecido, a cola não, a tinta de tecido, ela rapidinho ela vai secar, não demora muito para secar não. Pronto, 2 pontinhos de um lado, 2 pontinhos do outro. Sempre bom ter uma tinta de tecido em casa, porque às vezes a gente faz um trabalhinho, né, e aí precisa. Pronto. Vamos colocar então o cachecol, vamos vesti-lo. Esse cachecol aqui ficou até um pouquinho mais comprido que o outro.
mas tudo bem. Mas aí no molde de vocês está a medida certinha, tá? E aí você vê o que você acha melhor. Se você quer ele maior ou menor. Olha, esse tá segurando o nariz. Esse daqui, vamos tapar os olhinhos dele, porque ele é muito tímido. Então, ele não quer ver nada no banheiro. Então, a gente vai colocar. Então, daí você vê, o olhinho é feito mesmo pra gente ver que tem olhinho, mas ele vai ficar totalmente coberto, ó. Um tá tapando os olhinhos e o outro tá tapando o nariz. Então, segura um pouquinho. Gente, uma sugestão assim que eu tenho para dar para vocês é a de quando vocês forem vender, né, esse papel, esse porta-papel higiênico, vocês vendam com o rolo de papel higiênico, porque ele montadinho é outra coisa do que você mandar só o saquinho, né? Mesmo que você explique, você amarra, não, coloca papel higiênico, vê aí o que está na promoção aí na cidade, no local de vocês, para que esse papel higiênico seja um precinho mais acessível. Mas tem aqueles pacotes grandes, eu aqui compro aqueles pacotes que vem vários, né? Se não me engano, vem 12 rolos. Então sai por um preço, cada um sai por um preço legal. Tem promoção de R$ 9,90, R$ 10,90, 12, enfim. Não sai muito caro, não vai encarecer e você vai colocar, agregar o rolo de papel higiênico, vai colocar no preço, tá bom? Aqui eu só peguei o meu pincelzinho só para dar uma sujadinha aqui assim, ó. Para fazer a carinha dele um pouquinho rosadinha, a bochechinha. E é só isso, ó. Não precisa grande coisa, não. Você vem e você suja aqui assim, para ele ficar coradinho, porque eles são envergonhados. O outro quase nem vai aparecer, porque você vai botar, ó, como ele tem essa boquinha comprida, você vai botar aqui assim. Mas quem pega ele, que dá uma olhada, vê, tá? Pronto, pessoal, nosso bonequinho de neve, porta papel higiênico já tá pronto. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer coisa que vocês queiram falar, é só entrar em contato conosco, que eu terei o maior prazer em responder a todos, tá bom? Um abraço para todos e bom trabalho!